Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O Ministério Público Estadual do Tocantins, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, dá as boas-vindas a todos na oficina de recuperação de ativos pelo MP, Instrumento de Resolução Consensual de Casos Cíveis. Os grupos criminosos na sociedade contemporânea valem-se de recursos sofisticados para a perpetração de delitos. A tendência para a internacionalização da economia digitada também possibilita adaptações de cunho tecnológico para a atuação criminosa desses grupos nos sistemas financeiros. O dinheiro ilícito vindo, fruto de operações sofisticadas, está associado a crimes altamente rentáveis, tais como corrupção, tráfico de drogas e de seres humanos, contrabando de armas, evasão de divisas, extorsão e outros. Em geral, os lucros obtidos com uma atividade ilícita permitem que organizações criminosas se expandam e financiam outras atividades criminosas. O produto das atividades criminosas, ao ser incorporado aos ativos financeiros legais, circula nos mercados internacionais. A cooperação entre as instituições públicas de fiscalização, análise, controle e monitoramento é sumariamente importante para a adoção de ações internas no país para o combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. Existe corpus legalis no país para o combate aos atos impróprios. Entretanto, as dificuldades quanto à sua efetiva aplicação se apresentam latentes, sobretudo em razão da tentativa de alguns agentes públicos de se equivarem e devido à morosidade dos procedimentos híbridos do processo. Para dar as boas-vindas, convidamos o promotor de justiça e coordenador do CESAF, Dr. Otaides Balan Júnior. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes, na pessoa do Dr. José Omar de Almeida Júnior, nosso Procurador-Geral de Justiça, que desde que apresentamos a nossa proposta de realização dessa oficina, abraçou imediatamente a causa e nos deu carta branca para que o evento pudesse ser realizado. Agradeço igualmente, de maneira especial, ao Dr. Silvio Antônio Marques, que também prontamente aceitou o nosso convite e até com alguma dificuldade ontem, não é isso, doutor Silvio? Conseguiu estar presente conosco hoje, fazer já a palestra pela manhã dentro do PNLD e agora à tarde essa oficina direcionada à recuperação de ativos pelo Ministério Público. Da parte do CESAF, eu ainda preciso agradecer o empenho irrestrito ao longo de toda essa semana dos servidores do órgão, dos servidores do Ministério Público e, especialmente, os servidores lotados no Centro de Estudos. Dentro da perspectiva que a gente vem traçando para o Centro de Estudos, de fornecer subsídio para a atuação da instituição, dos colegas, dos servidores, esse é um evento destinado a tornar efetivo o combate à corrupção por parte do Ministério Público do Tocantins. A nossa pretensão é trazer os profissionais mais capacitados para que nós também sejamos suficientemente capacitados para que as nossas ações saiam não só da esfera da punição, mas também da recuperação de ativos. Dessa forma que eu agradeço a presença de todos e estendo meus cumprimentos aos colegas do Ministério Público de Goiás, na pessoa do Dr. Marcelo, que é coordenador da Escola Superior, que nos telefonou, nos pediu acesso a esse curso, que está sendo transmitido online, não só para membros e servidores do Ministério Público do Tocantins nas comarcas do interior, mas também para colegas e servidores do Ministério Público do Estado de Goiás. Muito obrigado pela presença de todos. O formato do evento, a gente pretende que seja algo mais próximo do palestrante, de tal forma que, na medida em que as dúvidas forem surgindo, sintam-se todos à vontade para questionar o Dr. Silvio Antônio Marques, para que ele possa esclarecer as dúvidas de todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o Procurador-Geral de Justiça, Dr. José Omar de Almeida Júnior.
Uma boa tarde a todos. Depois de uma profícua semana, onde todos nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco, trocar experiências, trocar conhecimentos, aprimorar o exercício de nossas atividades, hoje é uma pena, mas tudo tem fim. Hoje termina esse curso de capacitação. Nós estamos nos reunindo desde terça-feira e eu gostaria de desejar as boas-vindas a todas as senhoras e os senhores, informar que a Procuradoria-Geral de Justiça os recebe com muita honra, os nossos visitantes, as pessoas que estão aqui, mas de forma muito especial o colega Silvio Antônio Marques, notório promotor de justiça, que há anos milita nesse enfrentamento do combate à corrupção e que vem aí percorrendo todo o Brasil, levando os seus conhecimentos, levando a sua expertise, contribuindo sobremaneira, não apenas com o Ministério Público, mas todos os parceiros que integram essa grande rede que é formada no Brasil de combate à corrupção. Essa oficina, ele é a pessoa mais qualificada para trazer até nós essa oficina sobre recuperação de ativos, evento que merece o esforço por parte de todos da Administração Superior do Ministério Público. Doutor Silvio, muito obrigado por senhor ter se deslocado do seu estado, deixado as suas atividades para passar esse dia aqui conosco. O aprimoramento constante, a busca incessante da qualidade na prestação dos nossos serviços é um dos objetivos, uma das metas dessa gestão. Daí que nós, como disse o doutor Octaídes, empenhamos todo o apoio possível e necessário da instituição para a realização desse evento que transcorreu no decorrer desta semana, de terça-feira até hoje. Aproveito ainda uma carona na palavra do doutor Octaídes, quando ele se referiu à transmissão dessa palestra, dessa oficina para o Ministério Público de Goiás e para todo o Brasil, quando ele se referiu à Escola Superior do Estado de Goiás. Informar a todos os presentes que ontem, em conversa com o governador do Estado, ele me assegurou que no dia 2 próximo, na quinta-feira, ele vai fazer a sanção da lei que cria a Escola Superior do Ministério Público, que foi uma batalha, uma das bandeiras desta instituição de há muitos anos, e que, graças a Deus, estará sendo sancionada essa nova legislação a partir do dia 2. E isso vai significar o quê para todos nós? Não apenas do Ministério Público, mas para toda a sociedade. O aprimoramento, evidentemente, que a Escola Superior, estando à frente dela, o doutor Octaídes Balan, vai ter um crescimento, um incremento na capacitação de membros, servidores e demais parceiros. De modo que dia 2 eu até aproveito para convidar todos aqueles que quiserem participar desse momento histórico, para no dia 2 nós assistirmos à sanção dessa legislação tão importante para a nossa instituição. Estamos também, quero aproveitar esse evento dessa capacitação acerca de recuperação de ativos, ele vem em boa hora, porque nós também estamos, desde 2018, o colega Juan Aguirre não está aqui presente, mas no ano de 2018 nós visitamos o estado de Minas Gerais para conhecer a experiência daquele estado na recuperação de ativos. Visitamos lá o Procurador-Geral de Justiça, visitamos o secretário da Fazenda, levamos convidado do Ministério Público, o secretário de Estado da Fazenda, aqui, doutor Sandro Henrique, a sua equipe técnica, para conhecer o CIRA, a experiência de recuperação. Tivemos lá 2 dias, o doutor Juan ficou mais para adquirir o conhecimento, aquela expertise, e estamos aqui empenhados na criação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, aqui também no Ministério Público, fruto de parceria entre o Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e Polícia Civil. Creio que nesses próximos dias, próximos 60 dias, nós devemos ter aqui instalado e em pleno funcionamento o nosso CIRA. Acho que, se não me falha a memória, o 18º CIRA criado e instituído no Brasil. Dito isso, quero apenas agradecer, então, e finalizando, a presença e a participação de todos e desejar um excelente aprendizado para todos nós. Muito obrigado. Vamos agora à palestra com o mestre em Direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito pela Pontífice Universidade Católica também de São Paulo, doutor em Direito pela Université Paris, França,
É promotor de justiça em São Paulo e tem experiência na área de direito, com ênfase em direito processual civil. Boa tarde a todos. Agradeço as palavras do nosso procurador-geral, doutor Omar, José Omar, e agradeço também mais uma vez o convite que foi feito pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CESAF, na pessoa do doutor Octaídes. Agradecer ao doutor Vinícius também, que é coordenador do Centro de Apoio Civil e Criminal, né, aqui do Tocantins. E dizer que, para mim, é uma honra estar aqui hoje. Eu que, a primeira vez que venho ao estado de Tocantins, fiquei muito bem impressionado. Já gostei bastante da comida, da cidade, é maravilhosa a cidade. Esse rio, esse lago aí na frente, muito bom mesmo. Estou adorando estar aqui com vocês. E hoje nós já falamos um pouco sobre a cooperação jurídica internacional. Agora, tratar desse tema, mas eu acho que a dinâmica nesse momento vai ser um pouco diferente, tanto que as perguntas podem ser feitas a qualquer momento. Esse tema, recuperação de ativos, né, ele envolve muitos outros temas relacionados à atuação do Ministério Público. Hoje, por exemplo, de manhã foi possível verificar que a cooperação jurídica internacional é importante quando está envolvida outra jurisdição, mas vamos tratar agora de um tema muito específico, que é a questão da resolução consensual dos casos cíveis, né, dos casos, principalmente aqueles relacionados à improbidade administrativa, tendo em vista algumas experiências que nós já tivemos, né, no âmbito do Ministério Público Federal, lá em Curitiba, com a Lava Jato, vários acordos que foram firmados lá, mas nós temos em São Paulo um outro tipo de acordo que nós estamos utilizando em casos de improbidade administrativa e também quando não está em jogo a improbidade administrativa. Então, por isso que são instrumentos de resolução. Então, basicamente, eu gostaria de falar aqui com vocês sobre o termo de ajustamento de conduta e o termo de autocomposição. O primeiro, quando não há improbidade, ou a improbidade está prescrita, e o segundo, quando enfrentamos realmente a questão da improbidade administrativa. E, para começar, só para lembrar, né, que nós, aqui no Brasil, estamos nos aproximando do sistema do Common Law, porque são muitos hoje os instrumentos que têm, assim, pelo menos uma raiz, ainda que seja uma raiz bem distante, mas uma raiz no sistema norte-americano. Só para se ter uma ideia, né, a colaboração premiada que nós utilizamos na área criminal tem algumas similitudes com o plea bargain norte-americano, e isso para mim é um avanço muito importante. Eu entendo que é um avanço muito importante. Eu que trabalho muito com as autoridades norte-americanas, suíças, inglesas, francesas, por conta dos casos que nós temos lá envolvendo outras jurisdições. Então, nós verificamos que realmente o sistema norte-americano do plea bargain é útil lá nos Estados Unidos para a resolução mais rápida de casos complexos, e mesmo de casos não complexos, né? Muitos casos criminais terminam em acordo nos Estados Unidos, assim como na França, que recentemente... Quer trocar? Até mostrei de manhã que na França, recentemente entrou em vigor a lei Sapin II, que é uma lei que trata possibilita, né, a investigação pelo Procurador da República Financeiro da França, que criou a Agência Francesa de Anticorrupção e que permite os acordos também naquele sistema. Então, daqui a pouco eu vou mostrar alguma coisa sobre essa questão francesa, mas no âmbito civil aqui no Brasil, nós temos utilizado aqui como instrumentos de acordo, no caso o Ministério Público, né, o Ministério Público tem utilizado como instrumento de acordo com o responsável pelos atos ilícitos, o famoso termo de ajustamento de conduta, previsto na Lei 7347 de 85, que já foi um avanço, né, um avanço importante. Mas, com a entrada em vigor da Lei 8429 de 92, todo mundo percebeu isso, que não é possível o acordo por conta do artigo 17, parágrafo 1º daquela lei.
E nós temos utilizado aquele instrumento que está ali na tela, o termo de autocomposição, que eu vou explicar daqui a pouco detalhadamente sobre ele, que na nossa opinião, é o único instrumento hoje em dia que permite o acordo em caso de improbidade administrativa. E esse termo de autocomposição, ele inaugura no Brasil a chamada terceira onda de acesso à justiça, terceira onda que foi preconizada por Mauro Capelletti e Brian Gart. Esses dois autores, eles dizem que o acesso à justiça teve 3 ondas, né? A primeira foi do acesso dos hipossuficientes, né, ao sistema judiciário, que sempre, principalmente nos Estados Unidos e nos países europeus, sempre foi muito cara a justiça, né, entrar na justiça. Então, com a proteção aos hipossuficientes, então foi a primeira onda. A segunda onda foi a onda da defesa dos direitos e interesses difusos, né, e coletivos. Como se sabe, nos Estados Unidos existe a class action, que foi um avanço muito grande, né, na defesa dos interesses difusos, como se sabe. Só que nós, evidentemente, precisamos de leis mais modernas, leis mais modernas como essa que eu acabei de mencionar, a Loi Sapin II, Lei Sapin II, né, que entrou em vigor bem recentemente. Só para você ter uma ideia, ela entrou em vigor em 1 de junho de 2017, e o Procurador da República Financeiro, ele pode propor a uma pessoa jurídica investigada pela prática de uma ou mais infração a subscrição de uma convenção judiciária de interesse público, impondo uma série de condições, uma série de combinações, né? Então, por exemplo, uma ou várias obrigações, como multa de interesse público em favor do Tesouro, de até 30% sobre o faturamento médio anual dos últimos 3 anos, reparação de danos sofridos pela vítima, submissão a um programa de conformidade, né, de compliance, com duração máxima de 5 anos, sob o controle da agência francesa anticorrupção, que foi criada também pela lei Sapin. Essa agência francesa ela é controlada por um magistrado, lembrando que na França a expressão magistrado significa membros da magistratura de pé, né, os juízes, os magistrados magistrados judiciais, mas também temos os magistrados do Ministério Público, os magistrados do parquet, que são o que são os procuradores, os promotores. Então, lá na França, magistrados são a carreira da magistratura, ela é formada por membros da magistratura judicial e do Ministério Público. Pois bem, então, além da submissão ao programa de conformidade, a implementação no seio da pessoa jurídica de certas medidas e procedimentos, como a elaboração de um código de conduta, um dispositivo de alerta para evitar novas fraudes e outras providências. Então, isso aqui é tudo previsto na Lei Sapin II e nos artigos 131, hífen 39 e hífen 2 do Código Penal. Nós, infelizmente, não temos essa estrutura, e é uma estrutura que traz, como eu mencionei hoje pela manhã, a figura do lançador de alerta, né, o lancer de alerta, que é aquela pessoa que sabe dos fatos, assim como o whistleblower, né, nos Estados Unidos, a pessoa que sabe dos fatos, não está envolvida na organização criminosa, pode prestar informações. Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, onde há uma recompensa pelo trabalho do whistleblower, na França não tem recompensa nenhuma, mas o lançador de alerta aqui, ele tem a proteção do Estado, inclusive tem uma proteção jurídica, não só a proteção material, a proteção jurídica. Pois bem, agora falando da lei de improbidade administrativa, voltando aqui ao Brasil, a lei 8429 de 92, com a qual eu trabalho desde 95, é uma excelente lei, é uma lei que não tem, inclusive, paralelo em outros países, né? Um lugar onde tem uma legislação semelhante é nos Estados Unidos, onde tem a lei da ética na administração pública, que é uma legislação também que trata das questões civis, de recuperação de dinheiro, mas não é tão boa quanto a nossa legislação, chama Ethics Law, que é a lei americana que é semelhante à lei de improbidade administrativa. Bom, mas a nossa lei, embora seja boa, ela está sujeita a uma série de críticas, todos nós sabemos disso,
porque o procedimento do processo é um absurdo, né? Todos sabem aqui que o procedimento ele começa com a notificação do demandado, né? Depois da propositura da ação civil de improbidade administrativa, vem aquela fase de notificação e de defesa preliminar do demandado. Isso aí pode demorar anos para terminar, dependendo da quantidade de réus. Lá em São Paulo tem um caso que faz mais de 10 anos que está na fase de notificação, por conta da quantidade de réus. 10 anos na fase... Quer dizer, nem começou o processo ainda. Isso é um absurdo, né? Que foi criado em 2001, como se sabe, por uma medida provisória do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E, infelizmente, essa fase preliminar de notificação é um dos gargalos aí da lei de improbidade administrativa. Isso sem falar na possibilidade da interposição de diversos recursos pelas partes, né? Aí não é só o demandado, mas também o Ministério Público, que pode, ou a administração pública, que pode interpor um monte de recursos que também acabam atrasando. E a lei de improbidade administrativa, ela tem esse defeito, na minha opinião, um defeito, que é não permitir a resolução consensual no artigo 17, parágrafo 1º. E isso desestimula, lamentavelmente, os acordos que poderiam, ou que deveriam ser subscritos na área criminal. Então, não tem acordo criminal porque a parte, né, o interessado, não tem como fazer o acordo civil. Então, não assina o acordo criminal porque não pode se livrar da ação civil de improbidade administrativa. Eu já participei de algumas reuniões com colegas do GEDEC, que é o grupo nosso lá de combate aos delitos econômicos. Em 2 casos, que eu me lembro muito bem, a pessoa, o investigado, né, na área criminal, ele falou, olha, eu não vou entregar esse esquema de 500 milhões aqui, porque depois o promotor do patrimônio vai entrar com ação contra mim para pedir de volta esse dinheiro, sendo que eu não tive lucro nenhum, mas eu estou envolvido, pode ser que ele faça esse pedido contra mim, então não colaboro na área criminal. Ou seja, não foi assinado o acordo de colaboração premiada, porque na época a gente não assinava os acordos na área de improbidade administrativa, né? Lamentavelmente, muito dinheiro público se perdeu por conta disso e muita prova se perdeu também por conta dessa impossibilidade de subscrição de acordos na área civil. Então, nós temos aí na área civil, né, essa forte discussão que eu estou mencionando agora, e é um verdadeiro confronto entre o dogmatismo e o pragmatismo. Então, aqueles intérpretes dogmáticos da lei do sistema, né, de combate à improbidade administrativa vão lá no artigo 17, parágrafo 1º, vão verificar que a legislação, aquele parágrafo, né, parágrafo 1º, portanto, não foi revogado e, portanto, não assina um acordo, independentemente se esse acordo seria bom para obter provas contra dezenas de pessoas. Esse acordo seria importante para a recuperação de milhões de reais para os cofres públicos. Então, há um confronto entre o dogmatismo e o pragmatismo, né? Ou seja, a utilização dos instrumentos que nós temos de uma forma mais eficiente. Então, uma parte interpreta de forma dogmática o 17, parágrafo 1º, né? E a outra parte, de forma sistemática, eu me incluo aqui nessa outra parte, que interpreta sistematicamente os fundamentos jurídicos e considera os novos dispositivos que tratam da resolução consensual de conflito, especialmente a Lei 13.140 de 2015, sobre a qual vou falar melhor daqui a pouquinho, a Lei Anticorrupção, né, e a Lei das Organizações Criminosas. Então, a gente tem que avançar. Claro, seria ideal que nós tivéssemos uma modificação legislativa pela qual, no mínimo, o artigo 17 fosse revogado. Como aquela medida provisória da Dilma fez, mas não foi convertida em lei, infelizmente. Então, no mínimo, teria que revogar o artigo 17, parágrafo 1º, para evitar essa discussão que, nesse momento, é muito forte em todo o Brasil. Eu posso falar especificamente lá de São Paulo, onde uma parte da Procuradoria que cuida, Procuradoria de Justiça de Interesse Difuso, que cuida dos processos em 2º grau de improbidade administrativa de todo o Estado, tem uma parte dessa Procuradoria que não concorda, né? Vários procuradores que não concordam com o acordo. Simplesmente dizem que a Lei 8429, né, o artigo 17, parágrafo 1º,
não foi revogado e, portanto, já se manifestou, a Procuradoria se manifestou contra um acordo que nós demoramos mais de 6 meses para fazer. Isso para recuperar na época não, por esse acordo, mais de 30 milhões de reais, dos quais já tem lá quase 3 milhões depositados pela empresa que fez o acordo conosco. Bom, enfim, vamos falar rapidamente aqui por que não pode, né? Separar por que não pode, depois eu vou explicar, ou tentar convencê-los de que a gente pode fazer o acordo, sim. Bom, a lei de probidade, né, toda a doutrina interpreta o artigo 17, parágrafo 1º. Vou pegar aqui o Ugro Nigro Mazzilli, né, que fala que a lei de probidade vedou expressamente a transação nas ações de responsabilização civil dos agentes públicos em caso de enriquecimento ilícito, e com maior razão não se há de admitir transação nos inquéritos civis relacionados com a matéria. E quem da doutrina interpreta dessa forma, obviamente se vale do 17 parágrafo 1º, segundo o qual é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade administrativa. Então, o artigo expresso mesmo, que diz que não pode haver o acordo. E por que pode? Agora, a tese contrária à impossibilidade, ou seja, a tese da possibilidade da assinatura de acordo na improbidade administrativa. Gente, se quiserem perguntar, pode ir perguntando. É só pegar o microfone aí, como a dinâmica aqui está parecendo mais uma exposição de tipo palestra, mas fiquem à vontade, podem me interromper no momento que quiserem. Mas vamos lá. Por que eu e vários colegas lá do Estado de São Paulo, eu diria a maioria dos promotores do Estado de São Paulo, entende que pode haver o acordo? Pode haver por conta das leis, né, que entraram em vigor mais recentemente, 12846, a lei anticorrupção, a 12850 e principalmente a lei 13.140, que é a lei da mediação e autocomposição. Então elas permitem a subscrição de instrumento de resolução consensual de caso de improbidade. Aí tem ainda pouca doutrina a respeito disso. Eu pretendo lançar com um colega, inclusive, nos próximos 2 meses, aí, um artigo aí, em alguma revista que ele está escolhendo para explicar isso que eu estou explicando aqui agora. Mas, por exemplo, Luciano Godoy, que era juiz federal, mestre em Direito pela Universidade de Nova York, ele diz que a regra específica para os casos de improbidade administrativa, no 36 parágrafo 4º da Lei de Mediação e Autocomposição. Então, nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação civil de improbidade administrativa, ou sobre ela a decisão do Tribunal de Contas, a consideração de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa. Isso aqui, na verdade, ele se refere ao texto do artigo 36, parágrafo 4º da lei, que é esse aqui. Mas antes de falar do 36, vamos falar do 32. Essa aqui é a lei 13.140, gente. A lei que trata da mediação e autocomposição. Diz o artigo 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos no âmbito dos respectivos órgãos da advocacia pública, onde houver, com competência para dirimir conflitos entre órgãos da administração pública e 2, olhem só, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de composição no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público. Então, a lei já permite, então, a resolução de conflitos no âmbito da administração pública entre o órgão público e particulares. E o 36, parágrafo 4º, diz, aí sim, fala especificamente da improbidade. Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de improbidade administrativa, ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União, a consideração de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do ministro relator do TCU. Quer dizer, então, quando houver matéria sobre litígio em ação civil de improbidade que tenha relação com algum conflito entre o particular e a administração pública, então, para que haja essa solução do litígio, é necessária a anuência expressa do juiz da causa. Pois bem, então, com base nesse artigo que determina, que claramente menciona que é possível a solução de litígio em ação de improbidade administrativa, então, nós começamos a
atuar para, eventualmente, firmar acordos em caso de improbidade administrativa. Mas se vocês perceberam aqui, até vou voltar um pouquinho, fala que o acordo, né, depende da anuência expressa do juiz da causa. Claro, o verbo aqui, o substantivo aqui, anuência aqui, deveria ser, depende da homologação, né, deve ser referendado pelo juiz, alguma coisa. Poderia ser melhor a redação aqui. Mas está escrito anuência, infelizmente. E nós começamos a tratar desses acordos, da possibilidade desses acordos, principalmente por conta da entrada em vigor da resolução 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, segundo o qual, né, aqui o artigo 1º, parágrafo 2º, diz que é cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e de aplicação de uma ou algumas sanções previstas em lei de acordo com a conduta ou ato praticado. Quer dizer, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público está incentivando promotores e procuradores a resolverem os casos de improbidade administrativa por meio de termo de ajustamento de conduta. Então, não foi algo inventado pela nossa promotoria para causar tanta celeuma que está causando em São Paulo. Eu mesmo fui até representado por uma colega da Procuradoria, justamente porque eu assinei acordo. Fui representado por 2 motivos, mas um era esse, o fato de eu ter assinado um acordo. E duro que eu não assinei sozinho, né? Eu assinei com outros 5 colegas e só eu fui representado. Então, aí virou até perseguição. Mas isso é outra história. O fato, então, é que nós temos a Lei 13.140 de 2015 e a Resolução 179 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Na Lei da Autocomposição, fala, né, que por meio de composição, então pode ser resolvido o conflito. E aqui fala que pode ser resolvido por meio de termo de ajustamento de conduta. Pois bem, nós assinamos vários acordos relacionados à improbidade administrativa. A maioria desses acordos que tratam de casos oriundos da Lava Jato. São vários inquéritos civis, esse que nós já resolvemos. Já fizemos o acordo, o termo de autocomposição. Todos eles foram encaminhados para a homologação e 6 juízes diferentes homologaram todos os acordos que nós firmamos. Sendo que em um dos casos, que é esse que está na tela aqui, o Elton Santa Fé, que foi secretário municipal de obras, até recentemente era diretor de um departamento lá no Ministério do Turismo, junto com o Gilberto Kassab, que era o ministro. E o Elton Santa Fé, ele foi processado por nós firmamos um acordo em 1º de dezembro de 2017, dia 18 entramos com ação contra ele, e contra outros 3 ex-agentes públicos lá da cidade, ou seja, 4 ações no mesmo dia. 4 ações que, se nós não entrássemos antes do dia 31 de dezembro de 2017, iria ocorrer a prescrição da ação civil de improbidade. Então, nós tivemos que fazer o acordo no dia 1º de dezembro, fazer a prova até o dia 15, e do dia 15 em diante fizemos 4 ações, né, para recuperação de 60 milhões de reais. Os acordos já permitem a recuperação de cerca de 60 milhões de reais, todos os 4 acordos que foram assinados, e entramos com 4 ações no mesmo dia. Nesse caso aqui, o juiz de 1º grau homologou o acordo, e o desembargador relator, mais os outros 2 desembargadores da Câmara, negaram o provimento e mantiveram a decisão homologatória do juiz. Tá? E o desembargador relator, Oswaldo Magalhães, escreveu: também não comporta acolhimento a preliminar de nulidade do termo de autocomposição celebrado entre o Ministério Público de São Paulo, o município de São Paulo e a Odebrecht. Está aqui. Neste ponto, são irrepreensíveis as considerações do meritíssimo juiz, que é o juiz, que inclusive foi muito feliz aqui. Ele escreveu: incontroverso ainda que a superveniência da Lei 2.850 e 13.140 de 2015, bem como o artigo 190 do Código de Processo Civil, permitiu, a despeito da vedação da Lei de Improbidade Administrativa, a celebração de transação, cujo escopo não é apenas de colocar fim ao litígio, mas também o de preveni-los e abreviá-los. Na hipótese vertente, a Odebrecht figura como colaboradora, e tanto ela
como os autores, pedem a homologação do termo de autocomposição de folha 26 e 37, /37, com fundamento nos artigos 32.2 e 36, parágrafo 4º da Lei 13.140, o qual exige anuência expressa do juiz da causa ou do ministro relator. Então, isso aqui foi... o desembargador relatou o que o juiz disse, mas ele próprio descreveu. E agora o desembargador, né? Incorporados os fundamentos supracitados, acrescente-se que o artigo 32, inciso 2º, 36, parágrafo 4º da Lei 13.140, efetivamente dão respaldo jurídico ao acordo entabulado, ao preverem que a possibilidade de criação pelos Estados de câmaras de prevenção de resolução administrativa de conflitos para avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflito por meio de composição no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica. Sendo que nas hipóteses que a matéria estiver sob litígio, aí retoma o artigo 36, parágrafo 4º. Aí o desembargador ainda escreve, de se ressaltar ainda o disposto na resolução do CNMP 179/2017, que em seu artigo 1º, parágrafo 2º, autoriza expressamente a celebração de compromisso de ajustamento de conduta pelo Ministério Público nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa, sem prejuízo do ressarcimento do erário e da aplicação de uma ou algumas sanções previstas de acordo com a conduta ou ato praticado. Portanto, que nós temos hoje em São Paulo, de um lado, um monte de procuradores e promotores também, não são só promotores também, que não concordam com os acordos, né? Praticamente todos viraram meus inimigos, uns, inclusive, como eu disse, um até me representou. E, de outro lado, a maioria dos colegas, procurador, inclusive o procurador-geral, doutor Ismânio, favorável à assinatura dos acordos, com base no artigo 36, parágrafo 4º da Lei da Autocomposição e Mediação. Esse acórdão é emblemático porque ele, com todas as letras, diz que é possível o acordo. Portanto, nós temos hoje, para quem admite a subscrição desses instrumentos, nós temos dois instrumentos, né? Dois caminhos. O termo de ajustamento de conduta, o TAC, e o termo de autocomposição antecedente à ação ou incidente, né? A ação civil de improbidade. Bom, falando do termo de ajustamento de conduta, para quem entende que pode ser usado o termo de ajustamento de conduta para casos de improbidade. Eu, sinceramente, gente, eu e os colegas com quem eu trabalho lá, e que nós que acabamos utilizando, então, esse instrumento da autocomposição, para nós não utilizamos o termo de ajustamento de conduta para casos de improbidade. Por quê? Porque não é possível executar as cominações da lei de improbidade, seja pelo Conselho Superior, seja pelo promotor. Vamos imaginar que, num termo de ajustamento de conduta, tenha sido fixada a indenização material ou por dano moral em favor do órgão público, que tenha sido aplicada uma multa, que tenha sido suspenso o direito de contratar com o poder público. Mas vamos imaginar num acordo, aí tudo bem, em relação a isso, dá para executar, o promotor pode mandar uns ofícios para o Tribunal de Contas, pode executar o valor que foi combinado, etc. Agora, imaginem um termo de ajustamento de conduta, que já foi assinado, inclusive, em São Paulo, alguns assinados em São Paulo, pelo qual o promotor e o investigado fixam a penalidade de devolução do valor desviado, da propina, por exemplo, da perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu pergunto, como que vai executar essa penalidade? Ou quem vai executar essa penalidade de suspensão dos direitos políticos? O promotor vai pedir um ofício para o presidente do TRE, para o TRE cumprir aquela ordem dele? O conselho vai fazer isso? E outra, está certa a gradação da pena? Aquela pena está correta? Não é o juiz que tem que ver a questão da gradação da penalidade que foi aplicada? Então é por isso que a gente não assina termo de ajustamento de conduta. Mas, como eu disse, em São Paulo há esse tipo de instrumento, vários instrumentos que foram assinados, pelo menos uns 3 que eu conheço. De qualquer forma, quando que cabe o TAC? O TAC cabe quando ocorrer a prescrição da ação civil de improbidade administrativa ou se o ato não for considerado ímprobo,
Ou então, que é o caso que nós estamos tratando, em relação a caso de improbidade, na forma da resolução 179/2017. Então, nessa letra B aqui, é o que nós temos que nos concentrar. Ou seja, para quem entende que pode ser assinado o termo de ajustamento de conduta, tem que ser usado, então, a Lei 7347 e a Resolução 179 de 2017, mas, como eu disse, nós não utilizamos. Mas, para quem acha que pode, obviamente, o termo de ajustamento de conduta, para esses casos de improbidade, ele tem que ser um pouco diferente dos outros. Né? Porque, primeiro, a necessidade de reparação integral dos prejuízos materiais sofridos pelo erário. Isso aqui é inegociável. Né? Pela indisponibilidade do interesse público, nós, promotores, procuradores, não podemos dar um centavo de desconto do valor do prejuízo sofrido pelo erário. Ao contrário de países como nos Estados Unidos, lá eles podem dar o desconto. Nós não podemos, por esse princípio da indisponibilidade. O TAC também vai ter que fixar pelo menos uma das sanções, né, do artigo 12 da Lei de Improbidade, por conta da resolução 179/2017, que diz expressamente que, para fazer o acordo, tem que ser fixada uma das... Primeiro, ressarcimento dos prejuízos. Segundo, tem que fixar, no mínimo, uma das combinações da Lei de Improbidade Administrativa. Então, mesmo no TAC, deve haver essa fixação dessa combinação. Mais, possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos. Nada impede que o TAC preveja uma indenização por dano moral coletivo, ou seja, o prejuízo causado à coletividade pelo ato ímprobo que foi praticado. Nós temos fixado, tem casos que nós fixamos, o valor da indenização, a multa, de uma vez o valor da indenização, e um valor a título de dano moral coletivo. Então, são 3 rubricas diferentes. A primeira, como diria o ex-ministro Magri, é imexível. Né? Agora, as outras duas, dano moral coletivo e multa, esses 2 valores têm uma maior liberdade, nós entendemos, temos feito isso e os juízes têm concordado. Então, para dano moral coletivo e para multa, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, geralmente faz uma destinação específica desse valor da multa e do dano moral coletivo, para vincular a indenização a alguma finalidade. Então, tem termos de ajustamento de conduta que nós já assinamos, sobre dano moral coletivo, mas não sobre improbidade, a improbidade estava prescrita, em que foi fixado, nos casos dos bancos que eu mencionei pela manhã, fixado que o valor seria utilizado para construção de creches. No caso, já foram criadas, só uma parte do dinheiro daqueles acordos que eu mencionei pela manhã, já foram criadas cerca de 20 mil vagas para creche, lá em São Paulo, só dessas indenizações, desses casos nossos aqui. E aí, numa parte da indenização, que foi destinada à compra de um parque, o Parque Augusta, lá em São Paulo, sobre o qual eu vou falar aqui no final, mas não precisou nem usar para comprar o Parque Augusta, porque nós achamos um outro tipo de acordo que liberou dinheiro também para creche. Mas o fato é que é possível a fixação de indenização por danos morais coletivos, daqui a pouco eu vou explicar melhor isso aqui. Também, possibilidade de fixação de obrigações diversas, como de ou representado, né, dizer a verdade, de pagar despesas com a produção de provas e outras. O que mais? Homologação. Quando é o TAC, evidentemente, pelo Conselho Superior do Ministério Público. Né? Então, para quem entende que cabe o TAC para a resolução de um caso de improbidade, a homologação é feita pelo Conselho Superior do Ministério Público. Como eu disse, repito, nós não utilizamos essa via, porque o artigo 36, parágrafo 4º, diz que quem homologa é o juiz, né? Dá anuência é o juiz. Por isso nós não utilizamos a via do termo de ajustamento de conduta. Mas nada impede, se alguém quiser utilizar, enfim, pode utilizar com base na resolução 179 do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas eu já conversei com um conselheiro, um dos conselheiros, autores do projeto, eu expliquei para ele, olha, como é que vai executar as outras penalidades? Ele falou, não sei, na prática vai ter que mandar para o juiz mandar executar o TAC, enfim, nós vamos ter alguma dificuldade na hora de executar, caso se utilize o TAC. De qualquer forma, sendo elaborado o TAC, o cumprimento das obrigações, tem que haver uma cláusula sobre o cumprimento das obrigações de dar, de fazer ou entregar coisas e outras. Em caso de descumprimento, necessidade de estipulação de cláusulas penais, inclusive fixação de astantes, execução judicial da avença ou rescisão de pleno direito do instrumento. Enfim, em caso de descumprimento,
devem ser estipuladas essas condições. Compartilhamento de provas. Isso aqui é um assunto que está realmente causando muito prejuízo, digamos assim, ao Ministério Público do Brasil inteiro. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, gente, tem decidido nos pedidos de compartilhamento de provas feitos pelos promotores que não assinaram o acordo original. Então vamos pegar um caso de um acordo de colaboração premiada firmado em Curitiba, que foi para o Supremo, e o Supremo está com esse acordo lá em mãos agora, por algum motivo, enfim, está lá no Supremo. Nós promotores, encaminhamos um ofício para o Supremo, vários ofícios para o Supremo, pedindo cópia da documentação da colaboração premiada. E o Supremo mandou em alguns casos, em outros não. Já começa o problema aí, né? Nos casos que não encaminhou documentação, o promotor não tem prova nenhuma. E não encaminhou, ou encaminhou com uma cláusula restritiva. Então, nos casos em que o Supremo encaminhou, a decisão foi de que o Ministério Público pode utilizar, o Ministério Público que pediu, o promotor ou o procurador que pediu, pode utilizar as provas da colaboração premiada, desde que não utilizem contra quem subscreveu. Então, eu não posso, por exemplo, se eu receber os documentos, eu não posso entrar com uma ação contra o Odebrecht, por exemplo, ou contra Camargo Correia, Andrade Gutierrez, porque veio com essa cláusula de que eu não posso usar contra a empresa que firmou o acordo. Porque se o Estado assinou um acordo com essa pessoa, né, de acordo com o Supremo, ela tem essa empresa tem a confiança do Estado, né, essa empresa tem que ser protegida. E por isso nós não podemos usar a prova que veio de uma colaboração premiada ou que veio de uma leniência de outro órgão. E qual foi a saída? A saída foi exatamente fazer os próprios acordos nossos lá. Por isso, mais um motivo para nós assinarmos os acordos. Porque como não podíamos usar contra a empresa, e precisávamos usar contra a empresa, com o que tinha, com o que veio, que poderia ser utilizado, nós avançamos um pouco na investigação, chamamos a empresa e falamos, olha, avançamos um pouquinho na nossa prova independente aqui de São Paulo, e vamos entrar com ação contra vocês. A menos que vocês assinem também um acordo separado conosco. Em todos os casos, as empresas concordaram com a assinatura, né? Até porque elas acabam pagando uma indenização para o Estado ou para o município, e são obrigadas a produzir provas, ajudar a produzir provas, mas de qualquer forma, elas ficam protegidas do Ministério Público nesses casos que estão conosco, né? A ideia das empresas é essa. Elas não se importam em pagar a indenização. O valor nem sempre é o problema lá em São Paulo, né? Essas grandes empresas. O que elas querem é não ter, por exemplo, o direito de contratar com o poder público suspenso. Então, esse é um motivo pelo qual, geralmente, as empresas acabam assinando com a gente, não correm o risco de submeter uma ação e acabam assinando. Então, o compartilhamento de provas, toda vez que a gente assina um acordo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, nós podemos restringir o uso. Nós, né, tivemos o uso restringido quando os documentos do Supremo chegaram para nós. Só que quando a gente assina um acordo, as nossas provas também elas só podem ser utilizadas se quem pegá-las obedecer o acordo que foi assinado com a gente. Então a gente acaba sendo o maldoso da história, né? A partir do momento que assinamos, porque a gente acaba restringindo o uso da documentação. Vocês podem entrar no site do Supremo, o Supremo tem até um informativo sobre essa questão da utilização da prova decorrente de acordo. O arquivamento definitivo é uma cláusula que tem que constar no TAC, né? É necessário estipular, então, a cláusula sobre a extinção das obrigações e arquivamento definitivo. Então, nossos acordos sempre têm essa última cláusula aqui, que é do arquivamento definitivo. O arquivamento definitivo é possível, depois que forem pagas todas as parcelas, ou pago o valor integral que consta no acordo, depois que a prova já estiver garantida e não houver mais nenhuma obrigação suplementar, como, por exemplo, de a empresa colaborar com o processo judicial. Pelos nossos acordos, a empresa, né, é obrigada a colaborar com o juiz. Então, ela tem que, por exemplo, pagar a passagem do colaborador dela para que venha na presença do juiz. É uma das obrigações do acordo. Isso porque a gente quer garantir a prova, né, e garantir meios para que aquela prova seja produzida em juízo. Então, no acordo, a gente já prevê essa obrigatoriedade, essa obrigação de pagar as despesas do deslocamento das testemunhas, né?
E o termo de autocomposição? Então, além do TAC, que eu, como eu disse, eu não utilizo, mas quem quiser utilizar está livre, né, claro. O termo de autocomposição, ele é baseado, como eu disse, na Lei 13.140, no Código de Processo Civil, que fala várias vezes da possibilidade de autocomposição. Vocês podem dar um procurar aí no Código de Processo Civil, que tem lá que a autocomposição é uma das formas de resolução consensual de conflitos, né, pelo Código de Processo Civil. A resolução do Conselhão, 179, a Convenção da ONU contra a Corrupção, a Lei 12.846, né, a Lei de Corrupção, e a Lei 12.850, entre outras normas aplicadas por analogia. O cabimento, obviamente, o cabimento se dá nos casos de improbidade administrativa, né? Claro, a autocomposição ela pode ser utilizada para outras finalidades no âmbito da administração pública. Mas em se tratando de improbidade, obviamente, a gente utiliza o 36, parágrafo 4º, combinado com a 8429 de 92. As condições dos acordos, o que nós temos fixado? Primeiro, né, a reparação integral dos prejuízos, que eu já falei, mas aqui tem um item diferenciado, que é o reconhecimento do pedido da ação civil de improbidade administrativa. Mas por que isso, né? Por que nós colocamos esse item? Pelo seguinte, gente, o 17, parágrafo 1º, proíbe transação, conciliação ou acordo. Agora eu pergunto, proíbe o reconhecimento do pedido? Não. O réu pode chegar em juízo e falar, olha, eu reconheço o pedido, tal, pode me condenar. Não proíbe. Então, uma das obrigações é o reconhecimento do pedido. Para reforçar o artigo 36, parágrafo 4º, para que ninguém diga, o fundamento foi só o 36, parágrafo 4º. Não. O acordo fala do reconhecimento expresso do pedido da ação civil de improbidade administrativa. Aí o resto é tudo igual, né, gente? Possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos, também, que nós temos feito. Necessidade de fixação de uma das penalidades do artigo 12, por conta da resolução do Conselhão. E a fixação daquelas obrigações, né, de dizer a verdade, pagamento de despesas, produção de provas, etc. Mas o que chama a atenção mesmo é isso aqui, reconhecimento do pedido da ação civil de improbidade administrativa, que é um diferencial desses acordos de autocomposição. Tá? Legitimidade do Ministério Público e da Administração Pública. Né? Em São Paulo, toda vez que existe a possibilidade de assinar um termo de ajustamento de conduta, nós chamamos a administração pública. Se for caso antigo, que obviamente que não vai causar nenhum problema local, digamos assim, em relação àquele que está no poder. Eu não posso chamar para a Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, a Procuradoria-Geral do Município, para fazer um acordo, se eu estou investigando sigilosamente alguém da administração pública estadual ou municipal. Aí não tem condição de chamar, sinto muito. Né? Mas até agora não houve nenhum caso desse tipo. Em todos os casos, nós chamamos a Procuradoria-Geral do Município, assinou conosco, chamamos a Procuradoria-Geral do Estado, está em fase final aí de uma espécie de um convênio, né, entre a gente, entre o Ministério Público e a PGE, para que a PGE venha e assine os casos de interesse do Estado, casos que, alguns deles lá que podem atingir 1 bilhão, 1,5 bilhão, cada um, de tão grande que é o problema. Então, é importante, até coloquei aqui, é importante que a subscrição do termo em conjunto pelo Ministério Público e pelo órgão da administração pública. Que aí tem o Ministério Público e a administração pública fazendo um acordo melhor, trazendo elementos melhores para dentro do inquérito civil, né? E depois, na hora da propositura das ações ou da ação, o próprio órgão público estará do lado do Ministério Público, e não se manifestando contra o Ministério Público. Né? Então, se o Estado participa desde a primeira reunião, né, mandando um procurador lá para nos acompanhar, então a administração vai saber exatamente o que está acontecendo e vai ter mais garantia, vai ter mais, digamos assim, consciência do que está assinando ali por conta de ter participado das tratativas. As tratativas, elas são feitas, como eu já disse aqui, eu disse para alguns colegas, né? Está falando com o Vinícius, né? Com o Zé Ricardo, etc., né? com o Edson. Essas reuniões, é importante que elas sejam feitas com pelo menos 2 promotores, né? Presentes, talvez se for algum funcionário de confiança, juntos, se não houver um promotor.
E ainda a gente faz um termo, né, depois da reunião, que fica sigiloso até a gente apresentar o pedido para homologação, para ninguém dizer, né, que um promotor fez sozinho um acordo com uma presença de 10 advogados, mais um diretor da empresa. Acho que não é muito bom, é bom para o promotor se garantir e estar presente, estar acompanhado de outro colega para evitar problemas futuros. Muito bem. Homologação. Como é feita a homologação do termo de autocomposição? Pelo magistrado competente, por conta do artigo 36, parágrafo 4º da lei. Então, nós mandamos todos os nossos termos de ajustamento, todo o termo de autocomposição para homologação judicial. Execução. Estipulação da forma de execução, igualzinho no TAC. Descumprimento, a mesma coisa, né, as mesmas cláusulas. Compartilhamento idêntico também. Aqui, então, tem que tomar cuidado, né, para evitar de prejudicar aquela empresa ou a pessoa que está assinando um acordo conosco. O arquivamento definitivo. A mesma cláusula, né, do TAC. Então, que, na verdade, tudo é igual ao que está no TAC. Apenas o instrumento tem uma nomenclatura diferente, algumas cláusulas diferentes, homologação pelo juiz competente. Né? Porque, você imagina, você aplica em relação a uma pessoa física. Cometeu um ato de improbidade do artigo 9º, enfim. Nada impede que seja feito esse acordo. Ainda não fizemos com pessoas físicas, mas pode ser feito, porque a lei 3.140 não restringe a pessoa jurídica. Fala particulares, né? Não exatamente pessoas físicas. Então, imagine se for feito um acordo pelo qual é aplicada a suspensão dos direitos políticos por determinado período. Então, como o juiz vai homologar, os juízes eles peçam ofício para o TRE, né? Para que seja cumprida essa parte do acordo. E o arquivamento definitivo, né, a mesma coisa do TAC, conforme eu já disse. Pois bem, dificuldades e cuidados práticos, né? Tudo isso relacionado ao termo de ajustamento de conduta ou ao termo de autocomposição. Isso aqui, gente, o primeiro, é muito importante. Fixação de objeto específico. Às vezes nós temos um inquérito civil que trata de uma série de irregularidades, algumas consegue detectar imediatamente e outras demora 1 ano, 2 anos para conseguir provar determinada ilicitude, determinado prejuízo. Então, na hora de fazer um acordo, tem que ser cirúrgico, tem que ser específico. Vou pegar um acordo que nós estamos fechando agora. Está lá, pagamento do valor de R$250 mil para o conselheiro do Tribunal de Contas, fulano de tal. 2. Pagamento de propina para ex-agente da administração pública estadual sobre o contrato no valor de tanto. Então, objeto assim específico demais. Porque depois, imagina que aparece dentro do inquérito civil um outro fato que não foi abarcado aqui. Como o objeto é específico, eu posso chamar a empresa de novo e falar, escuta, vocês pagaram lá atrás, mas tem mais aqui, tem mais propina aqui de 20 milhões aqui, vamos fazer outro acordo, ou então vou rescindir o anterior. Porque se você coloca lá, resolução do inquérito civil número tal, e dentro desse inquérito civil pode ter muita coisa, não só exatamente aqueles objetos que foram detectados até então. Por isso tem que ser cirúrgico o objeto. Coordenação das discussões, outra dificuldade, mas na verdade não é dificuldade, mas é uma necessidade mesmo. Coordenação das discussões, impossibilidade de se conceder desconto sobre o valor devido ao erário, considerando a indisponibilidade do interesse público. Então isso aqui tem que tomar muito cuidado. A empresa já aconteceu isso, de a empresa chegar e falar, olha, aqui houve um desvio era um caso relacionado ao metrô. Um desvio de 50, não me lembro se era 50 milhões, mas como a gente vai colaborar, a gente quer um desconto sobre esses 50 milhões. Eu falei, claro que não, né? Claro que não. Imagina, eu promotor, ou mesmo juiz, não temos autoridade para dar desconto. Não é um interesse privado, é um interesse público aqui. Então não haverá desconto coisa nenhuma. Né? No fim, a empresa deve pagar o valor total. Não foi assinado esse acordo ainda. Então não pode haver desconto.
coordenação das discussões sobre a avença com a administração pública e participação dessa na produção de provas, quando possível. Isso aqui deu muito certo, gente. Eu posso garantir que foi excelente, né? A Procuradoria-Geral do município de São Paulo e a Controladoria-Geral participaram das discussões em alguns acordos. E nós tínhamos que chamar as pessoas, muitas vezes, pessoas que estavam com tornozeleira eletrônica, que tinha que ir para o Ministério Público e voltar logo, senão acabava a bateria, ou então a polícia aparecia lá para prender, não sei o que e tal. Então nós tivemos que fazer o seguinte: para otimizar a produção das provas, nós combinamos com a Procuradoria-Geral do município que ela designasse um procurador do município para acompanhar as oitivas conosco. Então não tinha lá 3 promotores, mais a Corregedora-Geral do município de São Paulo, mais um procurador do município, então havia 5 pessoas ouvindo o mesmo colaborador. E, terminado o depoimento, coloca o nome de todo mundo, cada um pega a sua cópia, coloca no seu inquérito ou no procedimento administrativo, né? E já resolve o problema ali mesmo, rapidinho, não tem dificuldade nenhuma, até porque já tem toda a estrutura montada para fazer esse tipo de oitiva, mas deu muito certo. E os procuradores do município se sentiram prestigiados, né? Inclusive até falaram: mas por que vocês estão chamando a gente? A gente assinou, pensei que nós iríamos separar. Falei: não precisa, continua, já está desde o início. Vem aqui ouvir com a gente, não tem problema nenhum. Ninguém quer esconder nada, vem aqui fazer as oitivas, por que não? Vamos otimizar isso. E deu certinho, os colegas fizeram também nos casos deles, lá, os que trabalham comigo. Foi muito bom por conta dessa facilidade, né? Dessa objetividade, né? Na obtenção de prova. O acordo, gente, como se pode perceber, né? Ele possibilita a redução das combinações da Lei 8429, né, da Lei de Probidade, aplicando-se no mínimo uma delas. Essa é, na verdade, esse é o principal objetivo das empresas que estão firmando acordo conosco. O que elas querem? Elas querem pagar tudo que tiver que pagar, ainda que a multa seja um absurdo, assim, de valor absurdo, mas elas não querem uma penalidade, que é a suspensão do direito de contratar com a administração pública. Então, quando os advogados vão lá, falam: olha, a empresa paga a multa que tiver que pagar, paga todas as despesas das testemunhas, arruma a prova onde tiver que arrumar, se tiver que trazer do exterior, traz do exterior, mas essa pena não dá, porque senão a empresa não pode depois nem cumprir o acordo. Então, o que a gente faz? Quando tem pagamento de propina, a gente fixa a devolução da propina, do valor da propina corrigido, tudo para o Estado, o pagamento de multa, que varia de 1 a 2 vezes o valor da propina, o pagamento de dano moral coletivo, que é um pouquinho menor do que essa multa, e o pagamento de valor para o Fundo de Interesse Difuso e para o Fundo Especial de Perícias, que nem foi criado ainda, mas que já tem 15 milhões lá em São Paulo. Está sendo criado, mas já tem dinheiro para o Fundo de Perícias. Então a gente coloca um monte de rubricas, né, penalizando a empresa, e mais, a coisa mais absurda, porque para quem está fora do direito. Pelo acordo, nós temos que entrar com ação contra a empresa que assinou com a gente. A ação civil de improbidade, ela é proposta contra a empresa que assinou conosco e contra o agente público que recebeu a propina ou o caixa 2. Aí vocês vão falar: mas por quê? Não acabou de assinar um acordo? Por que entra com ação contra a empresa? É porque o acordo prevê que... Não, primeiro, imagina que eu entro com ação, assinei o acordo, entro com ação só contra o agente público. Aí o juiz não homologa. E aí, o que eu vou fazer? Entrar com ação, pedir para incluir a empresa? Entrar com uma outra ação contra a empresa? Não. O que a gente fez? Qual foi a solução? Inclusive para evitar prescrição, né, da ação de improbidade. O que a gente fez? Pelos nossos acordos, a gente é obrigado a entrar com ação contra a empresa e contra o agente público. Se o juiz homologar, aí o juiz tira a empresa da relação jurídica processual. Ele tira a empresa. Aí ela deixa de fazer parte da relação jurídica processual, é extinta a ação contra ela, e só fica, portanto, o agente público lá, no polo passivo. Porque você imagina se o juiz não homologa.
Olha o trabalho que dá, né? Foi a solução que a gente encontrou para evitar a prescrição, inclusive, então contra a empresa. Então, nas nossas ações, como houve homologação, e em 3 casos já houve o trânsito em julgado, a empresa apareceu já nos autos, a Odebrecht, pedindo para ser excluída da relação jurídica processual. E aí, a vantagem para a empresa. Por que a vantagem para a empresa? A partir do momento que ela é excluída do processo, ela deixa de pagar os honorários advocatícios até o final do processo. Paga até ali. Saiu dali, por que vai continuar pagando advogado? Né? Então, a empresa também sai beneficiada nesse sentido. Então, ela se livra. Suspensão de direitos políticos, suspensão do direito de contratar com o poder público e se livra do processo e, portanto, se livra do pagamento de honorários. Então, foi essa a solução que nós encontramos para tentar evitar a questão da prescrição, para evitar que não ocorresse a prescrição em relação a essas empresas, caso a gente não entrasse com ação, não propusesse ação contra ela. Bom, mas vamos lá. Exatamente. Quando o acordo, até vou repetir a pergunta para quem está ouvindo na transmissão ao vivo. A pergunta foi se o próprio acordo prevê isso, né? Se há pedido na própria petição inicial para a homologação. Exatamente. Então, quando o acordo é feito antecedente à propositura da ação, que é a maioria dos casos, a gente coloca na petição inicial um item de condenação da empresa nos termos do artigo 12, inciso 1, né, da Lei de Improbidade Administrativa, ou 12, inciso 2, dependendo do caso concreto, e um item separado pedindo para homologar o acordo e excluir, em caso de homologação, trânsito julgado, excluir a empresa da relação jurídica processual. Agora, quando é incidente, quando é um termo de autocomposição incidente, aí, obviamente, a empresa já faz parte da relação jurídica processual e a gente formula o texto extrajudicialmente, geralmente na sede do Ministério Público mesmo, chama a administração pública, chama a empresa para que seja discutido no Ministério Público, seja firmado no Ministério Público, né, com a administração pública, e depois a gente encaminha para o juiz homologar. E todos os casos deu tudo certinho, mesmo casos pequenos, tem casos lá de fiscais do ISS que receberam propina e que agora as empresas que pagaram a propina e foram demandadas por nós e pelo município, agora essas empresas, a maioria está pedindo para abrir o procedimento extrajudicial de autocomposição para que elas se livrem do processo. E, assim, que dia que foi? Hoje, quarta-feira, por exemplo, uma advogada foi lá perguntando como que funcionava, qual era o procedimento, como ela deveria proceder. Eu expliquei, olha, faça o pedido para o juiz, para a abertura do procedimento de autocomposição. Quando tiver o despacho do juiz, a gente começa a conversar. Porque se o juiz não der o despacho dizendo que pode, é porque ele não vai homologar. Né? Mas todos os juízes têm dado despacho, nesses casos pequenos, e depois a gente discute, já tem um modelo, né? É só, na verdade, colocar o nome da empresa, o valor, e trocar a data, né? Até o procurador é o mesmo, o procurador-geral do município é o mesmo. Então, não tem dificuldade nenhuma. Nesse momento, nós estamos realmente, já temos um procedimento, né, de autocomposição já meio que firmado mesmo, meio que sedimentado, né? Apesar da forte resistência de colegas, como eu disse, da Procuradoria de Interesses Difusos de São Paulo e pelo menos 2 membros do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Então, infelizmente, ainda temos essa resistência, apesar de tentarmos fazer algo absolutamente inovador, absolutamente favorável ao interesse público, porque a gente consegue prova para condenar o agente público e a recuperação do dinheiro. Ou seja, a melhor coisa que pode ter, né? E valores expressivos ainda, né? Nós assinamos um acordo recentemente com uma concessionária de rodovias, né, a CCR, no valor de 81 milhões e 500 mil reais. E esse é um dos acordos. Do jeito que está indo, essa empresa vai ter que assinar outros acordos conosco, mas aí para devolução de valores muito maiores do que esses 81 milhões e meio.
né? Então, gente, é o futuro, sinto muito, mas acho que é difícil, né, você dizer, não pode haver acordo. Como não? A lei fala que pode. Mas no artigo 17, parágrafo 1º não foi revogado. Sim, mas dentro de um ambiente de autocomposição se permite o acordo, né? E tem sido fantástico resolver os problemas, produzir prova. Porque quando você vai produzir prova contra a vontade desse pessoal, você tem que fazer um malabarismo para conseguir a prova. Agora, quando a pessoa que está no seio da organização criminosa vai lá e conta tudo o que aconteceu, explica direitinho, indica onde estão as provas, evidentemente que a qualidade da petição e a qualidade da prova são muito melhores do que quando a gente trabalha sem esse tipo de colaboração. E mais, se pode acordo no crime, que é muito mais grave, por que não vai poder em improbidade, que é civil? Nós temos aí a Lei 12846, a lei anticorrupção, que já permite, né, o acordo de leniência lá na Lei 12846. Então não tem motivo para ficar preso, né? Não precisamos mais ficar presos ao passado, sendo que já existe essa possibilidade. Muito bem. Continuando aqui. Se alguém quiser fazer pergunta, por favor, diga aí. Sem querer atrapalhar o raciocínio. Não, pode falar. Mas pelo que eu entendi, então o senhor entende que esses acordos são possíveis só com empresas ou, enfim, pessoas físicas colaboradoras. Colaboradoras. É um pressuposto para a gente começar a tratar do acordo. É isso. Haver a colaboração, né? Análoga à colaboração no crime, a colaboração tem que existir, delatar os outros partícipes, tal, não dá para tratar de outra forma. Isso é um pressuposto inicial, não é? Exatamente. Nós utilizamos as regras do acordo de leniência da lei anticorrupção. Aqueles requisitos lá, né? Identificação dos partícipes, não sei o que, colaboração durante todo o processo, todos aqueles requisitos a gente coloca no acordo. Tá? E a gente coloca tudo isso no acordo. E como se viu ali naquele acórdão do Tribunal de Justiça, eles mencionam, inclusive, a utilização, por analogia, das regras da leniência. Aliás, o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro tem isso, né? Ele remete à leniência da lei anticorrupção, os requisitos da leniência da lei anticorrupção. Só que nós, antes disso, tudo isso, a gente já estava utilizando nesses acordos nossos aqui de autocomposição. Então, obrigado. Muito bem. Peraí. Aí. Quando você se refere, na sua apresentação, possibilidade de destinação específica do valor pago a título de multa ou dano moral coletivo. Isso. Anteriormente, você até havia falado, parte vai para o fundo de aperfeiçoamento. Fundo de interesse difuso? Fundo de interesse difuso. E outra parte para o fundo de perícias. Esse fundo de perícia é estadual ou é do Ministério Público que vocês criaram? Não, na verdade não foi criado ainda. Tem um anteprojeto. Foi criado, mas já tem recursos. Não, tem um anteprojeto. Anteprojeto que foi mas feito. Já tem 15 milhões, você disse. 15 milhões, mais ou menos. Tá, e o fundo vai ser gerido por quem? Pela Secretaria de Justiça e Cidadania. No caso aqui, que vai coordenar. Participação da Fazenda Estadual, porque tem que gerir lá administrativamente os recursos. Membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e membros da Defensoria. É o fundo que vai fixar, por exemplo, os honorários periciais para aqueles honorários iniciais, né? Para que o perito possa, pelo menos, ter aquele adiantamento do valor da perícia. Não será um fundo para pagar todo o valor da perícia, mas será um fundo que... Porque lá em São Paulo, esses valores iniciais aí das perícias, eles variam lá de 7 mil a 15 mil reais. Então, o conselho gestor do fundo, pelo anteprojeto, ele vai determinar qual é o valor máximo que o fundo vai pagar para cada perícia. Então, é um fundo que vai propiciar, no mínimo, a realização da perícia e já adiantar alguma coisa para o perito, porque nessas ações de improbidade e ações civis públicas, a lei fala que o Ministério Público não paga a perícia, mas também não fala quem é que vai pagar. O STJ, inclusive, manda o Estado ou o município, o beneficiário, pagar. Mas é muito controverso. Então, para evitar esse tipo de problema, nós fizemos essa proposta para o presidente do Tribunal de Justiça, ele encampou e fez esse anteprojeto com a nossa participação, nós ajudamos a relatar, a redigir,
e tá para aprovar esse fundo. Então, toda vez que a gente faz um acordo, a gente destina um valor para o fundo. Por exemplo, esse da CCR, nós destinamos, foram R$2.560.000. Só um acordo. Os outros, do caso do ex-prefeito Paulo Maluf, nós destinamos uns 5 milhões. Teve um outro da Alstom, que foram 6 milhões. Então, isso aí já deu um valor, e o dinheiro está guardado, está em contas, no primeiro momento, né, contas vinculadas ao processo. E quando for criado o fundo, aí tudo isso será encaminhado para o fundo. Mas se nós tivéssemos em vigor a lei, com certeza outros colegas do Estado inteiro já teriam destinado o valor com base na lei estadual. Nós estamos fazendo essa destinação mesmo sem lei, né? E os juízes, como eles querem que seja criado o fundo logo, eles estão homologando, inclusive, com essa cláusula de manter no processo o dinheiro até criar o fundo. O senhor falou que faz o termo de autocomposição, né, e depois tem que ajuizar a ação, certo? Certo. A minha pergunta são duas, na realidade. Se já houve algum caso do juiz não homologar, né? Não houve. E em caso de não homologação, qual seria o destino dessa ação? Porque as provas... Segue o jogo. Não, mas as provas poderiam ser usadas contra o cidadão que entregou tudo no termo se o acordo não foi homologado? Então, ou seria caso de rejeição da inicial? Não, é o item 3.2 do acordo, inclusive, isso aí. Eu lembro direitinho porque eu conversei sobre ele ontem com a advogada Aldebrecht. O item 3.2 do nosso acordo prevê que, em caso de não homologação pelo juiz, as provas são consideradas válidas, mas o Ministério Público e a Administração Pública se comprometem a fazer o pedido final de acordo com o acordo, de acordo com o termo de autocomposição, para que ela fique garantida, né? Para que não seja um passa-moleque na empresa, né? Imagina, o juiz não homologa e usa a prova depois contra ela para condenar. Então, o próprio termo já tem um dispositivo, que eu não sei se vai ser anulado, mas consta expressamente que a gente tem que obedecer. O pedido máximo é o que está no acordo. Não haveria um pedido extra petita. Seria muito difícil do juiz condenar além daquilo que está no acordo. Seria uma forma de privilegiar a boa-fé, né? Eu não vou assinar um acordo para depois falar, assinei o acordo, o juiz não homologou, agora eu vou acabar com você, né? Seria algo muito injusto. Não seria razoável, né? Então, essa cláusula a gente colocou. Outra cláusula que a gente colocou também, que não tem nos acordos lá de Curitiba, da Lava Jato, que até a gente já mandou, inclusive, modelo lá desse. O pessoal da Lava Jato em Curitiba pediu o modelo para a gente, que estão firmando acordo lá também. E lá em São Paulo já foi assinado um termo de autocomposição também, por uma procuradora da República lá de São Paulo, usando o nosso modelo. Enfim, você falou que tinha 2 perguntas, né? É só essa mesmo? Então tá bom. Então, agora, eu não falei muito bem da destinação específica, né, dos valores, mas eu tenho uns slides mais para frente que dá para mostrar melhor, principalmente em relação ao termo de ajustamento de conduta. Só para terminar aqui esse slide, então, as dificuldades e cuidados práticos, possibilidade de acumulação da multa por improbidade administrativa com dano moral coletivo. Então, conforme eu disse agora há pouco, as empresas, gente, para se livrar daquela penalidade de suspensão do direito de contratar com o poder público, ou de uma declaração de inidoneidade pela lei de licitações, elas acabam concordando com esse tipo de pagamento, né? Inclusive, nesse último acordo, teve uma outra rubrica que nós acabamos inventando lá, que é a rubrica da doação. Então, tem devolução do valor, multa, dano moral coletivo e ainda uma doação. A CCR se comprometeu a doar 17 milhões de reais para a construção da nova biblioteca da Universidade de São Paulo, que vai ficar ao lado do prédio histórico da universidade, ali na Praça da Sé. Ela não tinha dinheiro para construir, os livros históricos da faculdade estão num prédio que ameaça cair, que não tem estrutura para aguentar tanto livro, é um prédio de 5 ou 6 andares, situação precária. Então, às vezes, a pedido do diretor da faculdade, ele falou, olha, se aparecer algum acordo, manda um ofício, né? Se aparecer algum acordo em que seja possível
fazer essa doação, por favor, coloquem tal. E aí, como a gente não achava mais rubrica para colocar, aí eu falei para o colega, coloca uma doação aí. Lembra aquele ofício que chegou do diretor da faculdade? Vamos fazer, obrigado a fazer uma doação aí para a USP, para demolir o prédio antigo e construir o prédio novo aí. E aí, quando a gente falou, obviamente a empresa não gostou da ideia, mas no fim ela acabou se comprometendo a depositar, depositou já metade do valor, e essa doação tem um depósito de 51 milhões já no processo lá, para levantar pelo Estado e pela universidade, tão logo haja trânsito julgado da sentença. Então é mais uma rubrica que nós encontramos aí para que haja o ressarcimento de alguma coisa, né? Já que ela não vai ter o direito de contratar com o poder público, então que pague tudo e mais um pouco aí, né, em favor do interesse público. Então é possível acumular dano moral coletivo com multa, né? Esse acordo, inclusive, eu posso até mandar o modelo dele. Evidentemente que eu vou tirar todos os nomes envolvidos, mas eu posso encaminhar aí, se o Centro de Apoio quiser, o modelo do termo de autocomposição, esse que é o mais recente, outros mais simples, né? Porque tem coisas que são simples, que não precisa de tanta técnica, digamos assim, tanta cláusula, né? Mas esse aí está bem avançado, é o melhor que a gente fez até agora, até porque nesse caso específico, um procurador do Estado trabalhou com a gente para elaborar esse termo, e ele deu umas ideias muito legais lá, que essas ideias acabaram melhorando, né, a redação anterior. E com isso, dá para perceber, né, que nós garantimos a produção da prova e o ressarcimento ao erário. Quer dizer, é um absurdo dizer que não há vantagem, né, para o interesse público, sendo que todos os países civilizados utilizam esse sistema de acordos, né, como eu acabei de mostrar aqui. A França, que já tinha um sistema não muito bom, agora editou aí a Lei Sapin II, que eu acabei de mencionar. Quer dizer, então nós temos que avançar mesmo. Continuando aqui. Possibilidade de destinação específica do valor a título de multa ou dano moral coletivo. Eu vou explicar melhor agora, gente. Isso aqui dá para fazer tanto no TAC quanto no termo de autocomposição, né? Deixa eu ver se já é o próximo slide. Não, daqui a pouco eu vou falar direitinho. Antes de falar dessa destinação específica, ou falar um pouquinho mais sobre isso, tem algumas dúvidas aí que, na verdade, decorrem do que nós tratamos até agora, mas que dúvidas são essas? Se o Ministério Público pode subscrever acordo, diferente agora, hein, gente? Acordos de leniência da lei anticorrupção ou de autocomposição sem a presença da administração pública, especialmente quando altas autoridades estão envolvidas nos fatos. Então, primeiro, pode, o que vocês acham? Acordo de leniência? Alguém já assinou um acordo de leniência da lei anticorrupção? O pessoal da Lava Jato tem assinado esses acordos e, como se sabe, houve alguns problemas lá em Curitiba. Alguns acordos não foram confirmados pelo TRF, sobretudo porque não tinha a união junto com a Procuradoria da República. Então, o que eu sugiro aqui, para quem for assinar um acordo de leniência, que sempre esteja com o Estado, para evitar problema. Porque lá na Lei 2846, se vocês olharem, se alguém olhar aí o texto, vai verificar que o acordo de leniência é um acordo administrativo. Então, se o Ministério Público estiver sozinho, fica meio difícil. Ao contrário do termo de autocomposição. Não entendi. Desculpa aí, atrapalhar o raciocínio do senhor. É só em relação, quando o senhor fez menção aí à atuação do Ministério Público Federal, sim, em São Paulo já houve aplicação da mesma metodologia que inicialmente eles adotaram no âmbito da Operação Lava Jato. Numa palestra que o Deltan Dallagnol ministrou aqui, ele disse que quando se depararam com as primeiras hipóteses de celebração de acordo de colaboração premiada, no âmbito da Operação Lava Jato, houve uma certa resistência por parte dos colaboradores e advogados, com receio do reflexo na seara da improbidade administrativa. E aí chegaram à conclusão que era preciso criar um mecanismo. E o mecanismo que eles adotaram consistia na celebração do acordo de colaboração premiada, com reflexo na seara da improbidade, porém
Em decorrência da insegurança jurídica, eles ajuizavam a ação de improbidade sem postular a aplicabilidade das sanções, só por reconhecimento da subsunção da conduta do agente às tipologias da lei de improbidade. Exatamente. Tudo isso aconteceu. Tem um recurso no Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, né? Recente, no site, sobre isso, exatamente sobre isso. Ou seja, acordo de delação premiada, ele pode tratar também sobre a improbidade? Lá em São Paulo, os colegas que tentaram se deram mal. Eles fizeram acordo de colaboração premiada, tem um que foi assinado, inclusive, perante o juízo de Sorocaba, e por esse acordo, os promotores criminais assinaram com o colega que trabalha comigo lá, e ele assinou, ele é da improbidade, ele assinou a colaboração premiada. Na hora de homologar, a juíza lá de Sorocaba decidiu que ela não tinha competência nenhuma civil. E não tinha mesmo, ela era juíza criminal. E, portanto, ela não poderia homologar parte da improbidade administrativa. E aí o colega simplesmente não fez mais nada, porque também ele achava que não caberia esse tipo de acordo que nós estamos assinando agora, né? Ou seja, ficou sem possibilidade de resolver o problema da improbidade no âmbito de uma colaboração premiada. Pessoalmente, eu entendo que não pode. Acho que o Brasil, em razão dessa bipartição civil-criminal clara, né? Coisa, por exemplo, que não tem em outras legislações. Na França, por exemplo, que eu conheço razoavelmente bem, o processo criminal ele resolve a improbidade. Tem um artigo, o artigo 112, eu posso estar enganado do número do artigo, do Código Penal francês, que violações ao dever de probidade. É isso em francês, né? Violação ao dever de probidade. E lá se resolve o criminal e o civil concomitantemente. Aqui não, nós temos essa dicotomia, criminal e civil. E temos uma lei que trata da colaboração premiada, que é na área criminal, e uma lei de improbidade, e lei 7347 de 85, para o âmbito civil. Então, eu pessoalmente acho que não dá para fazer. A homologação o acordo tem que ser feito. O criminal é criminal, o civil, né, resolve o problema civil. Leniência ou autocomposição pode resolver o problema civil. Uma pergunta que pode ser feita dentro do que você falou é a seguinte: o acordo de leniência da Lei 12846, ele trata, evidentemente, da lei anticorrupção. Só que lá, algumas condutas ali representam a improbidade administrativa quando tem agente público envolvido. A questão é saber se o acordo de leniência, que envolva esse tipo de situação, pode resolver o problema de improbidade. Eu acho que pode. E eles fizeram isso lá. E eles fizeram esse tipo de acordo. O problema lá é que eles fizeram acordo sem a presença da AGU. Né? Então, quando tem o órgão público e o Ministério Público em conjunto, e esse caso envolve ato lesivo da lei de anticorrupção e ato de improbidade administrativa, eu não vejo nenhum problema em resolver tudo pelo um termo de leniência único para tudo, resolver tudo, sem prejuízo do termo de autocomposição. Agora, misturar penal com civil é que eu já vi que realmente, eu não lembro todos os argumentos da juíza aqui, mas ela falou assim: olha, eu não sei se essas penalidades são tão corretas, eu não sou juíza civil, não tenho competência civil, como é que eu vou homologar algo que não tem nada a ver com a minha competência jurisdicional? Então, eu achei que aqueles argumentos eram muito fortes. E o Supremo estava a decidir essa questão. Tem um incidente lá de repercussão geral para tratar da questão. Parece que já tem 2 votos, viu? Eu não sei ainda, não vi ainda, mas parece que já tem 2 votos. Tá? Posso? Mais alguma pergunta? Pois bem. Então, dúvidas, né? Leniência? Sim, na minha opinião, pode, desde que a administração pública esteja junto com o Ministério Público e a administração estejam juntos, né? E que pode resolver o problema da lei anticorrupção e o problema da lei de improbidade administrativa. Autocomposição também, né? Autocomposição já dá, porque já fala especificamente da lei de improbidade administrativa, e o Ministério Público é um dos legitimados para a ação civil de improbidade administrativa. Então, quando o 36, parágrafo 4º, fala que depende da anuência do juiz para resolver esse tipo de litígio, evidentemente está se referindo não só à administração pública, mas ao Ministério Público. Porque o Ministério Público pode ser o autor, inclusive, da ação civil de improbidade administrativa. Se ele for o autor, portanto, é ele que tem que resolver o problema, né, o acordo. Bom, cabe autocomposição com agentes públicos por ato do artigo 9º, ato ímprobo do artigo 9º da LIA, da Lei de Improbidade? Eu entendo que sim, embora não tenha assinado nenhum ainda. Não apareceu nenhum agente público lá. Aliás, apareceu um vereador, o advogado dele foi falar comigo, perguntando se eu ia fazer acordo num caso em que
ele obteve autorização da Câmara Municipal para viajar para Kuala Lumpur, e o requerimento era 100 ônus para o município. Aí ele foi lá e colocou a mão, manuscrito, né, com ônus para o município. Depois da votação em plenário. Aí descobriram e o advogado falou, foi uma canelada dele aí e tal. Dá para fazer o acordo aqui, ele devolve todo o dinheiro em dobro e tal. Falei, olha, posso até fazer, mas não nesse momento, porque nesse momento estou sendo atacado aí pelos colegas aqui da Procuradoria, eu vou ter que entrar com a ação. Aí depois lá você peça para o juiz, se for o caso, esse acordo pode ser feito em juízo, mas por enquanto não. Agora, em relação às empresas, eu acho que é muito mais simples, né? Muito mais... é menos arriscado, digamos assim. Mas cabe, né? Porque está falando ação civil de improbidade, não está falando se é ação civil contra empresa ou contra agentes públicos, pessoas físicas, né? Muito bem. O Conselho Superior tem autorização legal para homologar termos de ajustamento de conduta que tratam de improbidade. Nós já falei sobre isso aqui, né? O problema é realmente só a questão da execução. Isso aqui e também a falta de previsão legal, né? Convenhamos, hein? Eu espero que ninguém me entregue lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas cadê a autorização legal para o Conselho Nacional tratar de questão processual, praticamente revogando 17 parágrafos 1º da Lei de Improbidade? Né? Eu tenho lá minhas dúvidas da legalidade da resolução em relação a isso. Eu não vejo fundamento legal para aquele artigo lá. O artigo, inclusive, eu falei com o conselheiro, falei, olha, devia ter usado a lei aqui. Era só usar o procedimento, né, da lei. Aí o conselheiro falou, mas que lei é essa? Juro por Deus, eu nem vou falar o nome do conselheiro aqui, mas ele não sabia da existência da Lei 13.140. Foi num evento lá no Ministério Público que ele foi falar exatamente sobre isso. E depois que terminou, eu não quis falar durante a palestra, né? Enfim, ia ficar chato, mas depois eu fui lá e falei, escuta, está aqui o artigo, a gente está tentando formular acordo, não tinha assinado nenhum ainda na época, formular um acordo com base nesse artigo. Aí eu falei, nossa, eu não sabia que tinha um fundamento legal. Eu falei, caramba, aí não dá, né? Desculpem aí a minha intromissão, mas foi o que aconteceu. Pois bem, caso se entenda que o Conselho pode homologar os TACs, como são executadas as combinações que têm reflexo na esfera eleitoral, né? Tem uma coisa importante também, né? Tem a lei da ficha limpa, né? Como que fica, né? Imagina se fixar suspensão dos direitos políticos do agente público, portanto, um acordo com a pessoa física, como que vai aplicar a lei da ficha limpa? Se a homologação for feita pelo Conselho Superior. Então, tem essas questões que têm que ser vistas. Por isso que, na minha opinião, é muito mais seguro assinar o termo de ajustamento, termo de autocomposição ou de leniência, dependendo da situação concreta, e deixar que o juiz homologue esse termo. Tá? Muito bem. Agora, a gente, praticamente terminando aí, esse aqui é um termo de autocomposição que foi assinado com a Odebrecht, no caso do Elton Santa Fé. Isso, Elton Santa Fé. A gente tem pedido, quando a administração pública participa, nós pedimos para abrir um procedimento interno para solução de conflitos, previsto na Lei 13.140. Então, eles abrem um procedimento lá, mas, na verdade, todos os atos acabam sendo praticados conosco, lá no próprio Ministério Público. Mas é bom ter, então, um procedimento de solução de conflitos interno lá na administração pública. Então, o termo de autocomposição, o Ministério Público, aqui no caso, Município de São Paulo e Odebrecht. Quer dizer, de um lado o Ministério Público e Município, e do outro lado a Odebrecht. Tá? Ou seja, Ministério Público e Município estão do mesmo lado, e do outro lado a Odebrecht. Aqui tem expressamente a fundamentação legal, né? Inclusive o artigo 36, parágrafo 4º, que fala da possibilidade de acordo e improbidade. A homologação judicial, aqui o item 3.2, quer ver? Eu tinha falado. Caso não seja homologado o presente termo por circunstâncias alheias à vontade das partes, o Ministério Público de São Paulo ou o Município de São Paulo apresentarão os recursos de ação civil pública ou ação civil de improbidade cabíveis, bem como pugnarão, na fase processual oportuna, pela aplicação das obrigações constantes nesse termo, considerando, em qualquer caso, a cooperação prestada pela colaboradora na obtenção das provas. Lembra que eu lembrava do item? Eu tinha esquecido que eu tinha colocado no slide aqui. Mas aqui está aqui o item 3.2, que nós tratamos de evitar o tal do passa-moleque, de evitar que alguém diga, olha, me enganaram, fizemos um acordo, fizemos provas, estamos pagando e tal, e agora não foi homologado e a gente pagou
entregou as provas e não conseguimos absolutamente nada. Então a ideia é, no mínimo, garantir enfim, colocar aqui a boa-fé em primeiro lugar, né? Compartilhamento de provas, né? Que é um assunto que eu falei que é importante. O Ministério Público e o juiz da homologação ou do processo poderão compartilhar todos os elementos de provas obtidos mediante apresentação de autocomposição para instrução de qualquer procedimento administrativo ou judiciais que constitui o objeto desse termo, desde que respeitadas integralmente as condições e proteções previstas no presente termo e no acordo de leniência celebrado com o MPF. É que nesse caso era um caso que veio da Lava Jato. Então, nosso acordo não mexe no acordo de leniência do MPF. Não toca, né? E ficam mantidos esses termos. De qualquer forma, isso aqui é aquela hipótese que eu falei que o Supremo decidiu, nos nossos casos, quando a gente pediu, a entrega, as provas são entregues, só que você não pode usar contra a colaboradora, no caso a Odebrecht. Então, essa foi a saída que a gente encontrou. Bom, aqui, vamos sair do termo de autocomposição, agora vamos para o TAC. Hoje de manhã eu falei sobre a cooperação jurídica internacional, e eu mencionei, vou falar de novo aqui, de vários acordos que nós assinamos, mas aqui TAC, não é termo de autocomposição. Esse é um TAC, gente, firmado com um banco internacional, então a promotoria, né? O município de São Paulo e um banco internacional, eu não sei se é o UBS ou o Safra nesse caso, daqui a pouco eu já falo. De qualquer forma, era um pagamento de 15 milhões de dólares, sendo que desses 15 milhões, 13 milhões e meio, tudo aqui dano moral coletivo, hein, gente? 15 milhões de dólares a título de dano moral coletivo. 60 milhões de reais hoje. E só esse aqui. E aqui tem a destinação específica. Lembra que eu falei que quando é dano moral coletivo ou multa, você consegue alguma destinação específica, desde que haja anuência do Estado ou do município, né? Nesse caso, aqui foram assinados 2 acordos no mesmo dia, um de 15 e outro de 10 milhões de dólares. Desse total, 22 milhões e 600 para o município, 1 milhão e 500 mais ou menos para o Estado de São Paulo, para pagar a despesa do Ministério Público, com a investigação. Uma parte para o fundo de perícias e uma parte para o fundo de interesse difuso. Está tudo definido. Só que aqui nós destinamos o dinheiro para desapropriação dos terrenos necessários à implantação de um parque no centro de São Paulo, que é o Parque Augusta, com 24.100 metros quadrados de área. Vou mostrar a foto dele daqui a pouco. E consta que, caso não seja utilizado na aquisição do parque, o valor poderá ser empregado na aquisição de terrenos para creches ou construção de creche no município de São Paulo. Em qualquer caso, a aplicação será acompanhada pelo Ministério Público. Pois bem, então são acordos, como era só dano moral coletivo e não prejuízo ao erário, nesse caso, nós fizemos a destinação específica. Esse acordo ele foi homologado pelo Conselho e depois foi homologado judicialmente. Então tem dupla homologação. Todos esses acordos, no total de 55 milhões de dólares, que nós assinamos no âmbito do caso Maluf. E aqui tem a destinação do valor de 700 mil para o Estado de São Paulo, conforme eu falei, e mais 600 para o Fundo Especial de Perícias, e mais 200 mil para o Fundo de Interesse Difuso, com o número da conta e tudo mais. Está bicolunado em inglês e português, porque eram bancos internacionais e o acordo foi feito em língua portuguesa e inglesa. Tá? Pois bem, esse é o Parque Augusta. Entre a Rua Augusta, Caio Prado e Marquês de Paranaguá, bem no centro de São Paulo. Era um terreno, eu já posso dizer que pertencia a 2 construtoras, a Cirela e a Cetim, só que havia um problema na matrícula, e o problema da matrícula consistia no seguinte: essa área verde aqui, que não aparece toda nessa foto, tem bastante a coisa aqui atrás, né? Essa área verde, ela é de preservação permanente e todas as árvores são tombadas pelo patrimônio histórico. E tem um portão histórico aqui de um colégio que funcionava aqui, que foi lamentavelmente destruído. Mais uma casinha aqui no meio também histórica. O fato é que tinha problema histórico e problema ambiental. E tinha uma obrigação na matrícula pela qual as pessoas que estavam nessa rua poderiam atravessar o bosque para acessar a outra rua. Tinha o direito de passagem, previsto na matrícula. E a obrigação de preservar a área verde. Aí as empresas foram lá, começaram a derrubar árvores aos poucos, para aumentar a área de construção delas. Elas iam construir mesmo. Estava na reta final de aprovação para construir 3 prédios, 2 aqui e 1 aqui no meio. Gigantes os prédios. Pois bem, aí
caiu comigo essa distribuição, ou seja, defesa do patrimônio social, no caso, caiu comigo a distribuição, e eu chamei as empresas que não quiseram saber de acordo, e no fim, saiu uma liminar lá para segregar a área verde, por isso que tem esses tapumes, e eu entrei com uma ação civil pública, pedindo uma indenização para que as empresas perdessem essa área aqui, a área verde, que é metade do terreno. Ou seja, a penalidade que constava na matrícula é que se não abrisse o portão para dar o direito de passagem e não cuidasse da área verde, a penalidade era a perda da área verde. Por isso que está segregada a área verde aqui. As próprias empresas se separaram. Mas queriam mesmo assim construir aqui, viu? Apesar da separação. Pois bem, eu entrei com a ação civil pública e concomitantemente estava lá, o dinheiro estava depositado já, dos 25 milhões, né, do Citibank e do UBS. Citibank dos Estados Unidos, UBS da Suíça. O dinheiro estava 22 milhões e 600 mil dólares depositados para desapropriar. Já tinha o dinheiro em conta, rendendo juros. Pois bem, entrou o prefeito João Dória, que hoje é governador do estado, e me procurou dizendo, olha, eu quero usar o dinheiro, já que os 22 milhões e 600 mil dólares não são suficientes para comprar o terreno. Então eu quero usar os 22 para fazer as creches. Eu falei, não dá para concordar, porque ainda existe a possibilidade de você, por exemplo, só desapropriar essa área aqui, e dar sobra dinheiro, né? Que a área verde vai ser inútil para as empresas. E outra, eu posso ganhar ação. Então qual que é a solução? Eu falei, a solução é a prefeitura trocar esse terreno todo aqui, com desconto por conta desse problema, e aí sim eu libero os 90 milhões para a prefeitura, que na época já eram 90 milhões que estavam depositados. Aí a gente libera o dinheiro. Se você trocar os terrenos, eu libero o dinheiro na hora. E você fica com o parque, faz uma permuta com o terreno público, que tem dezenas de terrenos públicos próprios para fazer essa permuta. Você fica com o parque e libera o dinheiro ainda, 90 milhões. Aí ele falou, excelente ideia. Perguntou para o secretário dele se era possível juridicamente. Ele falou, claro que é, né? Tem que fazer uma lei de permuta, avaliar, não sei o que, tal. E ele concordou. Só que no fim, a avaliação demorou muito tempo. E as empresas já estavam gastando muito dinheiro. Elas gastavam 5 milhões por ano para manter isso aqui. Entre IPTU, limpeza e segurança. 5 milhões por ano. As empresas nos procuraram, né? Procurou a mim e a outros colegas, e fez uma outra proposta, que foi a troca do terreno por potenciais construtivos do município de São Paulo. Potencial construtivo é assim, lá em São Paulo tem uma lei, a legislação, né, determina que toda vez que alguém constrói acima de 2 andares, em áreas que pode construir acima de 2 andares, ela tem que pagar uma outorga onerosa. É uma taxa que foi inventada, porque com a existência de mais andares num prédio, significa que tem mais trânsito, mais gasto público. Tem também aqui, né? Então, tem que pagar a outorga onerosa. Só que a lei municipal, nossa, o plano diretor nosso, lá de São Paulo, ele determina que áreas que tiveram restrição ambiental, que tem restrição ambiental, que é o caso aqui, elas podem ser trocadas por esses potenciais construtivos. E lá em São Paulo, a lei é até bem benéfica para a construtora, porque o valor é de 1,4 o valor venal da área. O terreno aqui tem um valor venal de 140 milhões. Então, a empresa vai receber, daqui uma semana mais ou menos, 200 milhões e pouco de potencial construtivo para usar doravante, né, em 15, 20 anos. Porque não dá para usar tudo imediatamente, porque você tem que ter construção para usar. Então, elas falaram que vão demorar uns 15 anos para usar todos os potenciais construtivos, ou elas podem vender todos esses potenciais construtivos para outras construtoras, só que aí com deságio de 30%. Então, de qualquer forma, houve a troca efetiva, por um termo de autocomposição, porque como eu falei, tinha uma ação civil pública em andamento, que eu tinha pedido a indenização. No fim, nós fixamos a indenização de 10 milhões de reais, por conta do fechamento dos portões, e no próprio processo, colocamos todos os problemas que havia. Então, 2 ações populares tinham que ser extintas, chamei os autores populares, eles assinaram conosco o acordo. Tinham as ações das entidades de defesa do meio ambiente, 3 entidades que tinham ações contra as empresas, também assinaram com a gente o acordo. As 2 empresas, donas do terreno, a prefeitura e a gente.
Então é um mega acordo que tem todos esses itens, ou seja, troca dos terrenos, pagamento de indenização de 10 milhões, dos quais 6 milhões para construir o parque. Já está garantida a construção do parque. Mais 4 milhões para utilizar em outras obras do município de São Paulo, manutenção do próprio parque por 2 anos. Enfim, projeto muito bom de um professor da USP, que vai fazer o projeto executivo aqui. Resolvido o problema de 40 anos, o problema tem 40 anos, tudo por um termo de autocomposição. Um termo de autocomposição que decorre de termos de ajustamento de conduta lá do caso do Maluf, que os bancos pagaram a indenização. E a prefeitura vai receber um parque pronto, sem tirar um centavo dos cofres, porque o dinheiro já está garantido pela indenização, e vai desbloquear os 93 milhões de reais que vai usar para construir 7 escolas, 22, comprar terreno para 22 creches, mas não construir as creches, comprar um terreno para construir 22 creches e começar a construção de 14 CELs, que nós chamamos, né, que é chamado Imprudente, em São Paulo, que é Centro de Educação Unificada, que são centros tem escola e creche. É um centro que tem vários equipamentos públicos, que custam cada um aproximadamente 25 milhões, mas que a prefeitura vai ter dinheiro para, pelo menos, para dar início às obras com esses 93 milhões de reais. E mais, os 22 terrenos que ela vai comprar, que ela vai pagar, vai gastar 22 milhões com 22 terrenos. Só que ela não vai usar o dinheiro recuperado para a creche. Ela vai ter o terreno, ela tem condições de pedir o dinheiro federal para construir a creche, que tem dinheiro destinado para a construção de creche. Ou seja, a prefeitura vai ficar com o parque, com 93 milhões, e ainda receber a indenização lá de 10 milhões, e ainda a possibilidade de receber esse dinheiro federal por conta do dinheiro para a creche. Ou seja, um mega acordo, que a gente resolveu um monte de problemas, foi homologado judicialmente também, já transitou em julgado, e que dia hoje? É dia 27, né? E há 3 semanas foi assinada a escritura do Parque Augusta. Lá está o prefeito, né, lá atrás, prefeito de São Paulo, eu, mais 2 colegas, o vereador autor da lei, um monte de secretário, e o povo aqui feliz da vida por conta da resolução do problema. Ou seja, aqueles termos de ajustamento de conduta levaram a esse termo de autocomposição, e esse termo de autocomposição resolveu um problema de um parque, de creche, um monte de coisa, tudo por conta de acordo. Se nós tivéssemos que brigar, se não houvesse essa possibilidade de acordo, será que isso teria acontecido? Duvido. Então, gente, termo de autocomposição, termo de ajustamento de conduta, acordo de leniência, esse é o futuro. Isso é o futuro do Ministério Público, na minha opinião. Nós precisamos avançar, precisamos fazer com que isso seja disseminado. Quando eu recebi o convite do que está aí, eu fiquei feliz, porque é uma oportunidade também de falar sobre isso. Lá em Salvador também o pessoal ficou muito animado com esse tipo de solução. E espero que isso seja aplicado aqui, né? Fico à disposição para outras perguntas. Muito obrigado. Acho que não vai ter, né? Alguma pergunta, pessoal? Ninguém mais? Tem um ali. Professor, tudo bem? Suponhamos que um ente público legitimado à proposta de probidade, como o caso de uma prefeitura, né, um município, sem a participação do Ministério Público, transacione, né, com o autor de um ato de improbidade. E na minha promotoria, por exemplo, eu, desconhecendo o acordo, eu entro com ação de improbidade, relativa ao mesmo caso. Após homologado esse acordo pelo juízo, qual que é a postura desse juízo em relação ao receber a minha ação de improbidade? O que ele fará com ela? Mas já tendo um acordo homologado, também homologado judicialmente? Isso, suponhamos que foi homologado, mas não transitou em julgado ainda. Uhum. Não, pode acontecer esse tipo de caso extremo, digamos assim, né? Sim, houve um descompasso, né? Eu não sabia da existência do acordo, o município não procurou o Ministério Público, né, para entabular o acordo conjuntamente, e, enfim,
Não, pode acontecer, mas de qualquer forma, no processo judicial, o Ministério Público vai ter que participar de qualquer jeito. Seja processo, pedido de homologação. Porque tem que ser homologado judicialmente, o do município ou do Estado também, né? Não é só o do Ministério Público. Então, portanto, vai ter, no mínimo, como custos legis, o promotor. Se ele não participou, está nulo. Exatamente, mas assim, aqui no Ministério Público do Estado do Tocantins tem uma particularidade. Por exemplo, lá na minha comarca, existe a promotoria que atua junto à Fazenda Pública, que no caso não sou eu, né? É outra colega, e eu sou o promotor do patrimônio público. Suponhamos que ela aquecesse, né? E eu discordo. Tanto discordo que eu entrei com ação. O que fazer nesse caso? São 2 órgãos do Ministério Público interessados. Mas aquele que se manifestou no acordo tem que ser o mesmo que vai entrar com a ação, né? Aqui é diferente, aqui a atribuição é diversa. Eu sou promotor do patrimônio público da minha comarca e a colega atua na Fazenda Pública, mas não encaixa em improbidade. Acho que aí vai ficar uma decisão judicial, como é uma homologação, ela pode eventualmente cair essa homologação. Agora, o juiz é que vai ter que verificar a razoabilidade aí do acordo para saber se resolve o problema também da ação civil de improbidade. Se verificar que foi um acordo facilitador da vida do autor do ato, evidentemente que o juiz pode não desconsiderar essa homologação. Porque essa homologação ela não é feita exatamente com julgamento de mérito, né? A homologação ela é feita, se for de mérito, teria que ser uma ação rescisória, né? Aí cabe, se for o caso, no seu caso, uma ação anulatória contra o acordo, né? Ou pedir para o juiz declarar a anulação, a ineficácia do acordo em relação à ação civil. Sem prejuízo de, por exemplo, você é o autor da ação, quando for juntado esse acordo, dizer, olha, não concordo e quero fazer outro, agora pelo Ministério Público presente. Também dá para resolver de uma forma menos traumática, na minha opinião. Mas, assim, juridicamente falando, cabe anulação, né? Teria que entrar com uma anulação, porque não é uma sentença de mérito que homologa esse acordo. Não é uma sentença que depende de uma ação rescisória. Entendo. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Muito obrigado aí pela palestra. Como que vocês estão fazendo nos reflexos criminais? Tem a autocomposição, em regra, a improbidade também tem uma questão criminal. Como que está sendo trabalhado? Do sequestro? Não, a questão criminal. O acordo na questão criminal? Não, os acordos criminais são feitos separadamente. Por exemplo, é feita a colaboração premiada, lá pelo promotor criminal, e a gente faz o acordo conversando, mas assim, são acordos separados. Nada de fazer junto, em conjunto. Não, tá certo. Aí tem o procedimento e vocês fazem a autocomposição. Sim. Inquérito civil. Inquérito civil. E até então não tem nada criminal e tal. E como que é? Aí você remete, você chama o colega para fazer um acordo completo, como que é feito isso na prática? A gente primeiro comunica o colega da existência da discussão sobre o acordo e já encaminha imediatamente as pessoas que estão conversando com a gente para conversar também imediatamente com o promotor criminal, mas separadamente da gente. Já aconteceu de fazer nós fazermos reuniões conjuntas, recentes inclusive, num caso grande lá, e os colegas criminais, eles estão trabalhando junto conosco, e aí eles colocam lá no acordo deles que eles não encaminham para a gente enquanto a gente não assinar o acordo aqui, e a mesma coisa do nosso acordo, a gente não encaminha a prova enquanto eles não assinarem lá. Entendeu? Então fica, porque imagina que eu firmo um acordo de autocomposição aqui, recebo um monte de provas que vão ser usadas na área criminal, né, e encaminho para ele lá. E aí ele vai entrar com a ação justamente contra quem está me ajudando. Né? E vice-versa. Né? Então o que a gente tem feito? A gente comunica imediatamente e já orienta os advogados, fala, aqui vocês vão resolver o problema civil, problema da ação de improbidade. Haverá uma proteção probatória da prova? Sim, haverá uma proteção da prova. Mas vocês têm que ir lá conversar a questão criminal, porque ele pode agir independentemente lá, com prova independente, e do mesmo jeito prender todo mundo aqui. Né? Então, a gente já orienta, inclusive um caso sobre o qual eu conversei com os advogados na segunda-feira, eu e os colegas lá, conversamos com os advogados na segunda-feira. Como envolve o Conselho do Tribunal de Contas, nós instruímos o advogado a procurar imediatamente o colega nosso do MPF, com quem eu conversei várias vezes já, para que esses advogados
resolva o problema lá na Procuradoria da República em Brasília, né? E continue conversando com a gente aqui. Mas sempre combinando essa questão da troca de provas só no momento da assinatura de ambos os acordos. Bom, pessoal, então eu quero novamente agradecer o doutor Silvio Marques. Agradeço também, em nome do Centro de Estudos e do Ministério Público do Tocantins, ao Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo, doutor Ismânio, que concordou com que o senhor se ausentasse esses dias do trabalho e viesse nos prestigiar. E saio hoje convicto de que estamos um pouco mais preparados para o enfrentamento desse problema aqui no Tocantins, que é, sem dúvida, o caminho a ser seguido e o futuro, como o senhor falou, o futuro do Ministério Público no combate à corrupção. A gente precisa avançar para os termos de autocomposição, os acordos na improbidade. Agradeço também aos colegas do Ministério Público de Goiás que nos acompanharam à distância. Deixo o nosso Centro de Estudos e futura escola, Dr. Zé Omar, aberto novamente a todos os colegas, instituições parceiras, e inclusive ao colega Marcelo André, que é o diretor da Escola de Goiás. Antes de encerrar, eu queria passar às mãos de Vossa Excelência o certificado da palestra e um livro que foi editado o ano passado por colegas do Ministério Público. Vários deles estão aqui presentes, prestigiando a palestra, e que, humildemente, eventualmente, pode servir para o trabalho do senhor também em São Paulo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos.